Irmãos e irmãs em Cristo, celebramos hoje a festa da Divina Misericórdia. Porém, no começo da igreja, nos primeiros séculos, esta festa era conhecida como Domingo de Branco. Essa celebração era conhecida como Domingo de Branco, porque no início do cristianismo, no sábado de Aleluia, na vigília pascal, haviam pessoas que depois de muitos anos de preparação, que nós chamamos de catecúmenos, eles recebiam o batismo. E recebendo o batismo, recebiam o nome de neófitos. E a liturgia cristã, como hoje, ela era dividida na liturgia da palavra, nas leituras, no evangelho, na homilia, e depois na liturgia eucarística, que é a consagração do pão e do vinho, e depois o momento da Eucaristia. Aqueles que não eram batizados no começo da igreja, eles participavam da primeira parte da celebração, ficavam até a homilia, e no momento da apresentação das oferendas, aquelas pessoas que não eram batizadas, por não poderem participar da Eucaristia, elas saíam e ficavam apenas na igreja aquelas pessoas que iriam receber a Eucaristia. Hoje nós julgaríamos esse ato como uma discriminação, algo que é desnecessário, mas imagine o desejo, a curiosidade, o ardor da pessoa de participar da missa toda, de saber aquilo que iria acontecer na Santa Missa. Então era normal que as pessoas, aquelas que não eram batizadas, participavam e tinham esse ardor, esse desejo, essa curiosidade. E depois no dia do batismo, como acontece até hoje, em Macau nós tentamos manter essa tradição, as pessoas que são batizadas, especialmente as crianças, elas recebem uma veste branca. E naquele momento, no início da igreja, elas recebiam aquela veste branca do bispo. E o que a liturgia da igreja prescrevia? Que aquelas pessoas que eram batizadas, que receberam a veste branca, deveriam manter aquela veste branca até no próximo domingo, depois da celebração da Páscoa. Por 8 dias, aquelas pessoas deveriam manter aquela veste branca. E este domingo, domingo de hoje, que é o domingo que nós contamos 8 dias depois da Páscoa, as pessoas deveriam se apresentar na igreja, participar da missa com aquela mesma veste branca. Durante toda a semana usavam a veste e no domingo, segundo domingo da Páscoa, apresentavam-se na presença do bispo, recebiam novamente a bênção e depois dessa celebração poderiam trocar aquela veste. As mulheres, principalmente as mulheres, já devem estar pensando: padre, essa roupa vai ficar encardida. Padre, como que nós vamos usar uma roupa branca por 8 dias? E aqui entra um grande segredo, um grande detalhe da vida cristã. A nossa alma é como esta veste branca. Nós devemos lutar para conservá-la pura. Aquele exercício que aqueles adultos, aqueles neófitos, aquelas pessoas que acabaram de ser batizadas praticavam, de ter cuidado, de ter zelo. Imaginam quando iam se alimentar? Se não tivesse avental naquela época, deviam fazer algo muito parecido com avental. Deviam cobrir a veste, deveriam tomar todo o cuidado possível. O cuidado que aquelas pessoas tomavam para não sujar a roupa, a igreja nos ensina que hoje, não só durante 8 dias, mas durante toda a nossa vida, nós devemos tomar para não sujar a nossa alma. Alguém pode perguntar assim: padre, por que tomar tanto cuidado para não manchar a minha alma? Por que tanto cuidado? Qual o sentido? Quem ainda não tem a resposta, porque nós devemos cuidar da nossa alma para não manchá-la, para não ofender a Deus, faça aquilo que algumas crianças que estão aqui presentes, até alguns adultos, fizeram ontem com o padre à tarde no cartório da Sé. Assistam o filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, e vocês vão ver, claro, é um filme, mas talvez chegue um pouco perto, um pouco próximo, e aí vocês vão ver aquilo que Jesus fez por cada um de nós. Jesus derramou todo o seu sangue, Jesus amou até o limite para falar para você e para mim. Se existe algum momento da sua vida que você percebe que você não é amado do jeito que devia, por exemplo, no trabalho, quantas injustiças no ambiente de trabalho,
às vezes não recebe o que merece, às vezes é só usado pelos outros. Quantos problemas, quantos sofrimentos às vezes na família. Você doa toda a sua vida e depois recebe ingratidão. Muitos pais recebem isso dos filhos. E aí você vai olhar para a cruz e vai dizer assim: existiu alguém que não precisava fazer isso, existia alguém que não era da minha família e por amor a mim, só por amor a mim, derramou todo o seu sangue. Qual que é a resposta que nós vamos dar a Jesus? Tentar manter a nossa veste, nosso coração, a nossa alma branca. No início da igreja era assim. Depois, ali no século XX, tem uma religiosa, muitos de nós já ouvimos falar sobre ela, uma freira. O nome dela é Santa Faustina. Santa Faustina, ela faleceu em 1938, no mesmo ano que começou, um ano antes do período que começou a Segunda Guerra Mundial. Ela faleceu com 33 anos de idade, era uma santa polonesa. Faleceu com 33 anos, muito jovem, a mesma idade que Cristo, foi morto. E Santa Faustina, ela teve algumas revelações belíssimas sobre Jesus. E uma dessas revelações, Jesus pedia para ela pintar um quadro. E ela, que não era artista por natureza, ouvindo aquelas locuções, aquelas palavras de Jesus, pintou o quadro. Ela não era teóloga, não era uma cientista, não era uma grande estudiosa da religião. E aí o quadro que Santa Faustina pintou é muito próximo desse quadro que nós estamos vendo aqui hoje, que é o quadro da Divina Misericórdia. E Santa Faustina diz assim: na cruz, do coração de Jesus, jorrou como que dois raios, como que dois rios. Um rio é o rio de água, o outro rio, o outro jarro, é o rio, são os raios do sangue. A água significa o batismo, que nos perdoou de todos os nossos pecados, que nos fez participantes da igreja. E o sangue é a Eucaristia. O batismo, hoje também a confissão, nos perdoa, a Eucaristia nos fortalece. E aí o Papa João Paulo II, no mesmo dia que canonizou Santa Faustina, no dia 30 de abril do ano de 2000, instituiu a festa da Divina Misericórdia. Então, todo segundo domingo da Páscoa, no mundo todo, desde o ano 2000, nós celebramos a festa da Divina Misericórdia. Talvez foi uma das grandes festas instituídas pelo Papa João Paulo II. Eu não acredito em coincidência, eu acredito, é uma palavra que eu vou inventar aqui agora, eu já ouvi outras vezes, eu não acredito em coincidência, eu acredito em deusidência. Não existe coincidência, existe o dedo de Deus. São João Paulo II faleceu exatamente no domingo da Divina Misericórdia. E eu que sou muito devoto de João Paulo II, quando eu era criança, tinha 2 meses de idade, a minha mãe me pegava no colo, o Papa no Brasil, era tudo em TV preto e branco, TV chuviscando e televisão nem funcionava direito, a televisão parece um avião quando ia decolar, mais que fazia barulho. E a minha mãe me consagrou ao Papa João Paulo II. O Papa João Paulo II faleceu no dia do meu aniversário, dia 2 de abril. E o Papa João Paulo II, que faleceu no dia da Divina Misericórdia, no dia da festa que ele instituiu, ele nos deixou um grande ensinamento. Ele diz assim: a festa da Divina Misericórdia é uma das festas mais importantes, porque ela mostra a cada um de nós aquilo que é o amor de Deus. O que significa a Divina Misericórdia? Hoje em dia nós fazemos uma caricatura. Caricatura é um desenho falso da misericórdia de Deus. Deus e a igreja nos ensina a Divina Misericórdia, a misericórdia infinita. A igreja nos ensina a misericórdia infinita. Tem algumas pessoas pensando que Deus nos ensina a tolerância infinita. Qual que é a diferença entre misericórdia e tolerância infinita? Por que o padre está usando esse termo tolerância? Nós vamos entender. O que é misericórdia? Misericórdia é sempre o ato de bondade daquele que tem mais para com aquele que tem menos. O ato de amor, o amor é a relação entre duas pessoas iguais, duas pessoas que estão na mesma condição. Então você ama, você se doa e você recebe. Amor é um ato de cumplicidade.
é um ato de entrega. Mas a misericórdia, nós temos alguém que está acima, alguém que tem mais, e ela tem miséria, ela tem compaixão, misericórdias, tem miséria, tem compaixão do coração daquele que tem menos. Então aquele que tem misericórdia, ele desce no mesmo nível daquele que tem menos e oferece aquilo que ele pode àquela pessoa. Todo ato de bondade de Deus é um ato de misericórdia para com cada um de nós. Por que o padre diz que misericórdia infinita não significa tolerância infinita? As pessoas pensam assim: Deus é infinitamente misericordioso, então Ele vai aceitar tudo, vai tolerar tudo, Ele não vai me corrigir. Existem, e aqui é uma chamada de atenção, existem principalmente alguns avós que pensam que vão ajudar os seus netos dando tudo. Existem alguns pais que pensam que vão ajudar os seus filhos dando tudo. Uma pessoa que não corrige o outro, ela não ama, ela é indiferente. Por que ela é indiferente? Porque a correção, quando você quer o bem de alguém, é um ato que ajuda a pessoa a ser melhor. Algumas pessoas não gostam de ouvir esse termo, inferno. O que é o inferno? Inferno é a separação eterna de alguma pessoa em relação a Deus. O inferno existe. Se Deus está percebendo que alguém está caindo, está indo para o inferno, Ele vai agir. Ele vai agir. Qual que é o primeiro ato da misericórdia de Deus, da bondade de Deus? É perdoar. Esse é o primeiro ato. Qual que é o segundo? É corrigir. Muitas vezes, por mais que isso até pareça agressivo para os nossos ouvidos, muitas vezes um ato da misericórdia de Deus é Deus permitir, não é Ele fazer, é Ele permitir alguns castigos na nossa vida. É melhor você sofrer e ter um padecimento, um sofrimento humano, temporal, aqui, para se corrigir, do que perder a sua alma para sempre. Por exemplo, uma pessoa que é alcoólatra, ela está destruindo a sua família, ela está destruindo a sua vida. Às vezes Deus pode permitir que esta pessoa sofra um acidente de carro e até fique fragilizada fisicamente, porque através daquele ato ela vai mudar o comportamento dela e vai se aproximar de Deus. A divina misericórdia significa que Deus quer dizer a cada um de nós, e nós precisamos ter essa capacidade de meditar e fazer uma leitura espiritual dos acontecimentos da nossa vida. Deus, em todos os momentos, ações da nossa vida, Ele quer nos ensinar algo. E aqui entra uma grande sabedoria do ser humano. É algo que muitas vezes não é fácil, mas tente fazer esse exercício. Guarde aquilo que o Padre está dizendo para você, guarde para o resto da sua vida. Em todas as circunstâncias da nossa vida, Deus quer nos ensinar algo. Até nas situações mais difíceis, nas mais dolorosas. E aqui entra um dos grandes erros do ser humano. Normalmente nós perguntamos por quê. O porquê não cabe ao ser humano. Nós não saberemos. Nós não devemos perguntar por quê, nós devemos perguntar para quê. Para quê? O que Deus deseja me ensinar? O que Deus quer com tudo isso? E aí a resposta é muito simples: o que Deus deseja nos ensinar até com os momentos mais difíceis da nossa vida. Eu penso que existem 3 lições que Deus quer nos ensinar quando Ele permite alguma dificuldade, quando Ele nos faz acordar para a sua misericórdia. Primeiramente, Deus quer nos ensinar: renuncie o seu pecado. Renuncie o seu pecado. O Padre abre um parênteses e depois eu volto no mesmo: renuncie o seu pecado. Eu penso que uma das maiores falhas de muitas pessoas da igreja da nossa época é que muitos padres, bispos, leigos, nós estamos esquecendo a finalidade principal da natureza, que é falar do céu, da vida eterna, levar as pessoas para Deus. A igreja já falou muito sobre mata, a igreja já falou muito sobre florestas, a igreja falou muito sobre os animais.
o que é extremamente importante. Mas a missão primeira da igreja é salvar as almas humanas. Partilho do fundo do meu coração, neste ano eu completo 10 anos de padre. Sabe quais foram os dias mais tristes que eu tive como padre? Os dias mais tristes que eu tive como padre foram aqui em Macau. É bom que agora eu estou vendo gente que estava dormindo até acordou. Agora vem bomba, o pessoal já acordou. O povo é curioso. Agora se eu falar, a homilia já está ficando um pouco longa, eu vou terminar a homilia. Termina não, padre, continua, fala mais um pouco. Então, se o padre não mexesse ali na curiosidade, tá bom, padre, termina assim. Não, padre, fala mais um pouco. Um dos dias mais tristes de toda a minha vida foi aqui em Macau, o ano passado. Termina a homilia e continua semana que vem, ou pode continuar? Continua, padre, continua. Foi quando eu celebrei a missa, pelo menos 2 semanas, sozinhos na igreja. Igreja fechada. Eu fui padre, eu fiquei padre, eu fui ordenado padre para celebrar a missa para o povo. E aqui não é culpa minha, nem do bispo, nem da igreja local, foi uma necessidade que nós tivemos. Agora imaginem nós que estamos aqui na igreja, existem lugares no mundo todo, em Portugal, principalmente no Brasil, onde as pessoas não podem ir à igreja. Existem lugares que as pessoas estão sendo proibidas por autoridades da igreja de rezar. Tem autoridades da igreja dizendo para o leigo, vai lá e confessa para o padre. Eu aprendi, eu ouvi a vida toda pessoas dizendo, padre, perdão porque eu faltei da missa. Agora pessoas têm que dizer, padre, perdão porque eu fui à missa. É isso que está acontecendo. Coronavírus não está só dentro da igreja católica, não. Não é só católico que tem coronavírus, não. Estão querendo dizer, a fé não é algo essencial. Nunca faltou pão nas padarias. Por que vai faltar Eucaristia na igreja católica? Nunca fecharam lugares de prostituição em Portugal, danceteria em Portugal, Brasil, abertos. Agora a igreja fechada. Reza em casa. A fé não é importante. Queridos irmãos e irmãs, ninguém pode tirar a nossa fé, a não ser que nós aceitarmos. Lute pela sua fé, cuide da sua fé. Agora, cuidar da fé significa, como o quadro da Divina Misericórdia diz, pedir perdão a Deus, a confissão e depois se fortalecer alimentando da Eucaristia. Fechando parênteses, voltando à reflexão, para o padre caminhar para o encerramento da homilia. 3 realidades que nos ajudam a nos aproximarmos da misericórdia de Deus. Primeira, como eu estava dizendo, renuncie o pecado. Renuncie aquilo que ofende a Deus. Eu tenho a graça, tive a graça de começar a fazer um trabalho, um doutoramento, um doutorado. O meu superior me pediu, para mim é uma grande graça. Quem já fez algum trabalho universitário aqui, qualquer pessoa sabe, primeiro passo de um trabalho universitário é você descobrir qual que é a questão de pesquisa, research question. Qual que é a questão que você se propõe a responder. E a segunda parte é a metodologia, como que você vai responder esta questão. Querido irmão, querida irmã, a vida humana é a mesma coisa. Qual que é a questão da sua vida? Morrer, ir para o cemitério e virar esterco de barata? É isso? Não. A finalidade da vida humana é amar e servir a Deus e um dia viver com Ele perfeitamente na eternidade. Essa é a finalidade da vida humana. E qual que é o método? Renunciar o pecado, confessar e voltar-se para Deus. Esta é a vida ordinária e normal de uma pessoa que quer a eternidade. Padre, por que eu preciso confessar se eu vou pecar de novo? Por que você precisa limpar a sua casa se ela vai sujar de novo? Por que você precisa limpar o carro se ele vai sujar de novo? Porque senão a casa e o carro ficam... não tem nem palavra para dizer, fica uma porquice, fica um chiqueiro. É a mesma coisa com a nossa alma. Queridos irmãos e irmãs, divina misericórdia, Deus quer nos ajudar, quer nos purificar,
quer nos abençoar, quer nos limpar de todos os pecados. Ele precisa apenas de uma coisa: do nosso sim e da nossa iniciativa. Deus ofereceu tudo a nós. Ofereçamos o nosso melhor a Ele. Ame a Deus, reze, façamos o nosso melhor para não ofendê-lo, para nos aproximarmos cada vez mais dele.